nunca começa com um surto repentino de pânico. Em vez disso, sempre começa com um enganoso sentimento de confiança. As lojas continuam cheias de mercadorias, os bancos mantêm suas portas abertas para os negócios e as manchetes dos jornais enfatizam com absoluta certeza que tudo está sob controle total. No entanto, em algum lugar no silêncio do pano de fundo, os números simplesmente deixaram de fazer sentido. Há um século, uma mulher em Berlim carregava todas as economias de sua vida em um cesto de vime transbordando de dinheiro vivo. Quando ela finalmente chegou à frente da fila da loja, o preço de um único pão já havia triplicado. Na Roma antiga, funcionários derretiam moedas de prata para misturá-las com metais comuns e criar versões mais baratas para financiar suas dívidas. No Zimbábue, cédulas de trilhões de dólares acabaram sendo descartadas e empilhadas como folhas de outono na sarjeta. Na Argentina, os salários subiam a um ritmo frenético, mas nunca conseguiam acompanhar a velocidade do calendário. Toda vez que isso acontece, é a mesma ilusão, a crença de que o dinheiro é uma parte fixa da realidade. E toda vez, isso leva ao mesmo fim inevitável. Ele não é. No entanto, em meio a cada colapso histórico, algumas poucas pessoas conseguiram identificar o padrão precocemente. Elas não apenas acumulavam seu dinheiro, elas o trocavam. Elas transformavam papel frágil em coisas tangíveis que o sistema não podia simplesmente apagar. Elas buscavam terras, metais preciosos, arte e valores, que respiram no ritmo da necessidade. A história não se lembra dessas pessoas como meros profetas, mas como sobreviventes, e hoje seu padrão específico torna-se visível novamente. Antes de mergulharmos nos detalhes do que se deve comprar, precisamos primeiro entender as razões fundamentais pelas quais os valores morrem. Esta é a realidade da economia imperial, um lugar onde a história sussurra seus avisos e apenas aqueles que ouvem são capazes de perseverar. Imagine esta cena específica de novembro de 1923 em Berlim. Uma mulher empurra um carrinho enorme e pesado pelas ruas da cidade, e ele está lotado de pilhas de papel moeda. Há notas suficientes para encher uma banheira inteira até a borda. Mas ela não está a caminho de uma concessionária para comprar um carro de luxo ou uma mansão. Ela tenta desesperadamente comprar um único pão antes que o preço dobre novamente até o anoitecer. Apenas algumas horas depois, vêm-se crianças sentadas na calçada usando pilhas de marcos alemães como blocos de construção para torres. O papel tornou-se mais valioso como lenha para o fogo do que como moeda de troca. Esta não é uma obra de ficção. Esta é a realidade documentada do que acontece quando o dinheiro morre. No longo arco da história, as civilizações enfrentaram repetidamente esses momentos em que sua moeda se transformou, da noite para o dia, de um meio de troca confiável em papel velho sem valor. Naquelas horas cruciais e passageiras, aqueles que entendiam o que realmente possuía valor intrínseco foram os que sobreviveram e até prosperaram, enquanto milhões de outros tiveram que assistir suas economias evaporarem como névoa matinal ao sol. As histórias desses sobreviventes nunca foram acidentes do destino. Elas foram o resultado direto do reconhecimento de padrões específicos que se repetem ao longo dos séculos, padrões que a grande maioria das pessoas nunca vê até que seja tarde demais para agir. Todo império, toda nação e cada sistema monetário acaba atingindo um ponto de ruptura. Os sinais estão sempre lá, visíveis para todos, esperando por aqueles que têm o conhecimento para lê-los. Das moedas de prata desvalorizadas da Roma antiga às modernas moedas fiduciárias de hoje, o roteiro segue o mesmo arco devastador. Os governos começam a imprimir mais dinheiro para financiar seus gastos cada vez maiores. Os cidadãos notam o aumento dos preços, mas assumem erroneamente que a mudança é apenas temporária. Então, de repente, e muitas vezes catastroficamente, a confiança no sistema desmorona e a moeda torna-se nada mais que confete. Mas aqui está o que os livros de história raramente lhe contam em detalhes. Em cada colapso monetário individual, certos itens tornaram-se significativamente mais valiosos do que o próprio ouro. Estes não eram bens de luxo ou investimentos exóticos de alto risco. Eram coisas simples,
práticas e cotidianas que pessoas astutas acumulavam silenciosamente, enquanto todos os outros continuavam a confiar em promessas de papel. Os sobreviventes da Alemanha de Weimar conheciam bem esse segredo. As pessoas que superaram a tempestade da hiperinflação no Zimbábue o entendiam profundamente. E hoje, conforme a dívida global atinge alturas sem precedentes e vertiginosas, e os bancos centrais criam dinheiro novo a uma velocidade que deixaria os antigos imperadores verdes de inveja, essas lições nunca foram tão relevantes para nossas vidas. O que aconteceu na Alemanha durante o início da década de 1920 deveria assustar hoje qualquer pessoa que disponha de quantias consideráveis de dinheiro vivo. Após o fim da Primeira Guerra Mundial, o governo alemão viu-se diante de pagamentos de reparação impossíveis e uma economia doméstica em colapso. Sua solução escolhida pareceu lógica na época: imprimir mais dinheiro para pagar suas contas crescentes. Inicialmente, a inflação resultante era administrável e quase imperceptível para o cidadão comum. No início de 1922, ainda era possível comprar um dólar americano por 160 marcos. Os cidadãos reclamavam do aumento dos preços no mercado, mas seguiam com suas vidas diárias, confiando que seu governo acabaria por restaurar a estabilidade dos mercados. Mas o que aconteceu a seguir mudaria o curso da história para sempre. Até novembro de 1923, apenas 20 meses depois, eram necessários inacreditáveis 4,2 trilhões de marcos para comprar o mesmo dólar. Os preços não estavam mais apenas subindo, eles dobravam a cada 2 dias. Trabalhadores começaram a exigir serem pagos 2 vezes por dia, porque seu salário da manhã literalmente não era mais suficiente para comprar um almoço simples à tarde. Restaurantes pararam de imprimir cardápios físicos porque os preços subiam mais rápido do que a tinta conseguia secar na página. Os bancos acabaram fechando suas portas, não por causa de uma corrida clássica aos depósitos, mas porque os custos administrativos para contar o dinheiro sem valor excediam o valor real da própria moeda. Durante esse período de caos absoluto, algo notável aconteceu. Enquanto a maioria dos alemães assistia suas economias se transformarem em fumaça, um pequeno grupo de pessoas havia se preparado de uma maneira totalmente diferente. Eles já haviam trocado seus marcos por bens reais meses antes, pois reconheceram os sinais de alerta que todos os outros ignoraram. Estes não eram necessariamente aristocratas ricos com informações privilegiadas. Eram cidadãos comuns do dia a dia, que entendiam uma verdade simples e fundamental: quando o dinheiro falha, as necessidades humanas permanecem constantes. A comida tornou-se a moeda definitiva da terra. Fazendeiros ficaram subitamente mais ricos do que os banqueiros mais poderosos, enquanto moradores desesperados da cidade viajavam para o campo para trocar relíquias de família e joias por simples sacos de grãos. Um único ovo podia comprar o que antes custava centenas de marcos. Aqueles que tinham estocado necessidades básicas descobriram que possuíam mais riqueza real do que pessoas que detinham milhões em moeda de papel. A lição foi brutal, mas inegavelmente clara. Em um colapso monetário, a hierarquia de valores inverte-se completamente. Exatamente esse mesmo padrão repetiu-se décadas depois no Zimbábue, onde a inflação mensal em 2008 atingiu inacreditáveis 79,6 bilhões por cento. Os cidadãos assistiam com horror enquanto os preços dobravam a cada 24 horas, tornando qualquer forma de planejamento de longo prazo ou poupança totalmente impossível. O governo recorreu à impressão de notas de 100 trilhões de dólares, com as quais, no fim, não se podia comprar nem sequer um único pão. No entanto, novamente, certas pessoas haviam se preparado. Elas haviam acumulado silenciosamente itens que mantinham seu valor independentemente da força ou fraqueza da moeda. Elas se concentraram em ferramentas, remédios, combustível e, acima de tudo, alimentos. Estas não foram decisões aleatórias. Em cada crise monetária documentada na história, as mesmas categorias de bens mantêm seu valor. Enquanto o papel moeda se desfaz em nada. As pessoas precisam comer,
precisam manter a saúde e precisam preservar seus bens, independentemente das condições econômicas predominantes. Um martelo continua sendo uma ferramenta útil. Não importa se você paga por ele com moedas de ouro ou com papel sem valor. Medicamentos salvam vidas, quer a economia esteja em expansão ou em um estado de colapso total. Alimentos alimentam famílias, quer a inflação esteja estável em 2% ou galopante em 2000%. No entanto, entender o que adquirir é apenas metade da equação de sobrevivência. O tempo desempenha um papel enorme. Os cidadãos alemães que converteram suas economias no início de 1922 preservaram sua riqueza e seu futuro. Aqueles que esperaram até 1923 perderam tudo pelo que haviam trabalhado. A chave reside em reconhecer os sinais de alerta antes que eles se tornem óbvios para todos os outros. Quando os governos começam a imprimir dinheiro para financiar suas operações básicas, quando o nível de endividamento atinge proporções insustentáveis e quando a confiança nas instituições públicas começa a vacilar, estes são os sinais que a história nos ensinou a observar com vigilância. Hoje, o mesmo padrão se desenrola novamente, mas a maioria das pessoas é incapaz de vê-lo porque nunca estudou os sinais de alerta do passado. Bancos centrais no mundo desenvolvido criaram mais dinheiro nos últimos 15 anos do que em todo o século anterior somado. A dívida pública atingiu proporções que, historicamente falando, precederam cada grande crise monetária na história. No entanto, os cidadãos continuam a depositar sua confiança em promessas de papel, exatamente como os alemães em 1922 e exatamente como os zimbabuanos no início dos anos 2000. A matemática da situação é inescapável. Quando o governo dos Estados Unidos gasta anualmente quase 2 trilhões de dólares a mais do que arrecada, e quando a dívida pública atinge 100% de toda a produção econômica, os alicerces começam a tremer. Quando outras nações começam a questionar o papel do dólar como moeda de reserva mundial, esses não são apenas números abstratos em uma tela. São os mesmos sinais de alerta que precederam cada colapso monetário na história documentada. A única diferença desta vez é de escala. Desta vez, todo o sistema financeiro global está construído sobre o mesmo alicerce instável. Mas é exatamente isso que torna este momento tanto perigoso quanto cheio de oportunidades. Ao contrário de colapsos anteriores que afetaram nações ou regiões individuais, o mundo interconectado de hoje significa que a próxima crise monetária será de natureza global. Isso soa assustador. E deveria mesmo. Mas também significa que as lições da história são mais valiosas do que nunca. Pois, enquanto a maioria das pessoas será pega desprevenida, aqueles que entendem esses padrões podem proteger a si mesmos e as suas famílias. Os sobreviventes de colapsos monetários ao longo da história compartilharam estratégias comuns que transcendem o tempo e a geografia. Eles reconheceram que a verdadeira riqueza não é medida em unidades monetárias, mas na capacidade de satisfazer as necessidades humanas independentemente das condições econômicas. Eles entenderam que, quando o papel moeda falha, as pessoas ainda precisam do básico para a sobrevivência e o conforto. O mais importante é que eles agiram com base nesse conhecimento antes que a crise se tornasse óbvia para as massas. A comida continua sendo a reserva de valor mais fundamental durante um colapso monetário. Não superalimentos exóticos, mas itens básicos como arroz, feijão, enlatados e carnes de longa duração. Estas tornam-se mais preciosos que o ouro quando as cadeias de suprimentos colapsam. A água é uma preocupação ainda mais crítica. Quando os sistemas quebram, as usinas de tratamento geralmente falham. A capacidade de purificar e armazenar água, usando filtros ou pastilhas de purificação, transforma-se de uma conveniência em uma necessidade que salva vidas. Medicamentos e suprimentos básicos de saúde seguem o mesmo princípio. Remédios comuns e kits de primeiros socorros mantêm seu valor independentemente da situação econômica. A história nem sempre se repete, mas se você ignorar suas lições, ela o esmagará de qualquer maneira. Os sobreviventes foram aqueles que reconheceram os padrões primeiro e entenderam que a verdadeira riqueza não reside no papel, mas em coisas que satisfazem as necessidades humanas. O conhecimento é a preparação definitiva,
E a compreensão é a maior proteção. Este conteúdo destina-se exclusivamente a fins educacionais e não constitui aconselhamento financeiro, jurídico ou de investimento. Se esta exploração da história mudou a maneira como você vê as notas em sua carteira ou a estabilidade do mundo ao seu redor, então junte-se a nós em nossa missão de descobrir a verdade. Estamos escavando a história econômica que tentaram enterrar sob montanhas de dívidas. Inscreva-se no canal e dê um like neste vídeo para nos ajudar a espalhar esses avisos importantes. Vamos semear juntos as sementes para um futuro mais seguro. O próximo tesouro de sabedoria histórica será aberto muito em breve.